Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com a sua vida e com a sua família. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão participando conosco deste culto de ensino da Palavra de Deus. Quer seja presencialmente, estão aqui na igreja Gileade José Walter, quer aqueles que estão acompanhando através do nosso canal no YouTube. Deus nos tem dado essa oportunidade de levar as boas novas ao coração de todos aqueles que estão acompanhando o estudo da primeira carta de João. E aproveito para convidá-lo a inscrever-se em nosso canal, acionar lá o sininho, exatamente para poder receber a notificação de novas publicações, deixar o seu like, o seu comentário, e isso permitirá que nós venhamos a melhorar cada vez mais as nossas postagens e tudo aquilo que o Senhor tem colocado como algo a ser abençoador para a igreja do nosso Deus. Queridos, é importante também que nós possamos compartilhar. Você tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo ainda durante esse período da pandemia, não temos aquela liberdade de outrora de sairmos fazendo um evangelismo pessoal, mas nós podemos utilizar as redes sociais para levar a palavra de Deus a outros que precisam, que carecem da mensagem do Evangelho. Então, compartilhe a palavra do Senhor através dessas mensagens que são publicadas no nosso canal. Hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5. E você poderá rever as mensagens anteriores e acompanhar todo o desenrolar dessa carta escrita por João. Basta você acessar lá o nosso canal. Nós dividimos o capítulo 5 de uma forma didática para facilitar o estudo da palavra de Deus. Como nós dissemos no último encontro que tivemos, a primeira parte nós abordamos a questão da natureza e do conhecimento da fé, dos versículos 1 a 13. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos estar abordando os versículos de 14 a 17, e nós chamamos de confiança e cuidado na oração, e a parte final nos versículos 18 a 21, que trata das verdades práticas. Nós queremos prosseguir aí nesses últimos versículos da carta de João, porque cremos que muitas verdades o Senhor tem a nos revelar, a nos mostrar. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos estar fazendo uso da palavra de Deus ao longo de toda a ministração. E eu queria mais uma vez estar orando ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que tenho de estar aqui na tua casa, de poder, Senhor Deus, ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou primeiramente ao meu coração, o Senhor tocou na minha vida, o Senhor revelou as suas verdades, e nessa noite, Senhor, que eu seja um instrumento teu, a levar o bom alimento, Senhor, ao teu rebanho. Abençoa, Senhor, aonde esta mensagem chegar, ó Deus, que aí possa produzir vida, que possa libertar os cativos, que possa transformar o coração endurecido de pedra em um coração de carne. Possa, Senhor Deus, trazer salvação em nome de Jesus e para a glória do nome dele. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós intitulamos como tema dessa segunda parte do capítulo 5, confiança e cuidado na oração. Eu tenho certeza de que João escreveu esses versículos para nos encorajar a orar. Então eu quero incentivá-lo, desafiá-lo a orar mais com fidelidade, orar mais com regularidade e orar mais com persistência. Se é uma coisa que nós tantas vezes nos desviamos na nossa vida de disciplina com Deus, é da oração. Eu acho que às vezes o nosso ativismo, o corre-corre diário, nos rouba essa grande oportunidade de estar aos pés do Senhor. E aí, quando nós vamos à palavra de Deus, nós verificamos que várias passagens nos incentivam a orar. E o fazem porque o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. Não é simplesmente por conta de uma demanda que o pastor da igreja tem dado para os seus membros. Não é isso. Por exemplo, se nós formos no Salmo 6, verso 9, a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. O salmista, no Salmo 18, verso 7, diz: na minha angústia invoquei o Senhor.
gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O Salmo 28, verso 6, declara: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. Salmo 34, verso 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 118, verso 5, em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Essas são algumas das muitas passagens que encontramos na palavra de Deus que mostram que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor escuta o nosso clamor, que o Senhor está atento às nossas súplicas. Esse é o nosso Deus, é um Deus pessoal, é um Deus que cuida dos seus filhos. Mas talvez você argumente: ah, pastor, eu tenho orado pela salvação de pessoas que não foram salvas. Orei pela reconciliação de irmãos que estavam afastados e que não se arrependeram e não se reconciliaram. Eu orei pela restauração de casamentos de cristãos que ao final se desfizeram. Queridos, certamente Deus promete responder às nossas orações e Ele tem poder para fazê-lo. Agora, quanto à resposta que Ele vai dar, o tempo e as circunstâncias que isso vai acontecer, cabe somente a Ele. Somente Ele sabe. Cabe a cada um de nós fidelidade, regularidade e persistência na oração. Esse é o nosso dever, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa obrigação. Não é determinar a data que Deus vai responder a nossa petição, ou se é isso que Ele quer para as nossas vidas. Cabe a nós clamarmos, cabe a nós buscarmos a presença de Deus. E é exatamente isso que João vai tratar a partir do versículo 14. Ele vai abordar o tema da oração. E aí ele articula esse ensino com uma verdade contida no versículo 13. Acompanhe a leitura dos versículos 13 a 15. Nós vamos nos deter nos versos 14 e 15. Mas os versos 14 e 15 estão ligados com o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos o que dele temos, sabemos que temos o que dele pedimos. O versículo 14 inicia com a expressão "e esta", diz assim: "e esta é a confiança". E refere-se exatamente ao versículo anterior, que é o versículo 13. Essa expressão "e esta" está relacionada ao versículo 13, e que diz respeito à nossa vida eterna, a promessa da vida eterna, ou seja, todos os que creem no nome do Filho de Deus têm a vida eterna. E esse tema de crer em Jesus foi tratado exatamente nos primeiros versículos do capítulo 5, quando João abordou a temática da fé. Porque crer em Jesus diz respeito à nossa fé, a fé naquele que é o nosso consumador e autor. Nesse momento, o apóstolo João, então, estabelece uma base firme, sólida, para que as verdades que ele vai apresentar àqueles irmãos e a cada um de nós. Porque essa palavra, mesmo tendo sido escrita ainda no primeiro século, ela está autorizada, ela é digna, ela é fiel para cumprir todos os seus propósitos. A igreja também no século 21. Nós, enquanto corpo, enquanto rebanho do Senhor, precisamos nos alimentar, e o nosso bom alimento é a palavra de Deus. E é por isso que é confiável essa palavra. E João está dizendo: olha, a confiança na oração é baseada na certeza de que você tem a vida eterna. Essa é a nossa confiança. A nossa confiança não está naquilo que nós possamos alcançar
construir ao longo da nossa vida nesse mundo. Não quero dizer com isso que essas coisas não sejam boas. É muito bom, por exemplo, você adquirir sua casa própria, você ter seu carro, você ter uma família, filhos, netos, ter um bom emprego. Tudo isso é bom, mas é temporário, é passageiro. Você não leva nada disso para a eternidade. E o que João está dizendo é que a oração, ela acontece porque ela tem uma base. Ela está sedimentada na perspectiva do amanhã, do nosso futuro. É por isso que nós podemos orar. Porque não é uma oração lançada ao vento, mas é uma oração que tem uma direção certa, a direção de Deus, a direção da eternidade. E se você tem a vida eterna, você deverá orar de acordo com a vontade de Deus. Ao longo desses versículos finais, João vai reforçar exatamente isso, que a nossa oração precisa estar baseada na vontade de Deus. E é exatamente essa confiança de que Ele responderá às nossas orações, se orarmos cuidadosamente de acordo com a sua vontade. A resposta de Deus se dará de acordo com a sua vontade. Quando nós oramos, queridos, Deus nos ouve. Essa é uma certeza. A palavra de Deus diz que Deus não está com a sua mão fechada, nem com o seu ouvido tapado. Deus ouve a nossa oração. E João então defende a ideia de nós termos confiança na oração, de que há uma promessa de oração respondida, se nós formos obedientes a Deus. Deus nos responderá. É isso que João estará dizendo nesses últimos versículos. E aí, queridos, a oração, ela não é opcional para os filhos de Deus. A oração é absolutamente essencial. Nós não podemos deixar de orar. Quando paramos de orar, nós sofremos. Nós deixamos de crescer na nossa vida espiritual. Se você não orar, você não estará vivendo pela fé em Deus. A sua confiança estará em você mesmo, estará em outras pessoas, estará em alguma coisa, mas não estará em Deus. Se você não orar, estará confiando somente em si ou em outras coisas, que é exatamente como o mundo vive. O mundo vive assim. O mundo olha para o futuro e diz: se a economia mundial crescer, nós vamos crescer. Se porventura descobrirem uma vacina, o problema da Covid vai ser solucionado por completo. Se porventura nós melhorarmos a educação das nossas crianças, nós vamos melhorar também o futuro delas. A perspectiva sempre é dentro do âmbito desse mundo. Está errado? Não, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa investir. Entretanto, o homem faz seus planos, mas é Deus que os concretiza. É por isso que quando nós oramos, nós apresentamos a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da igreja, a vida dessa nação, nas mãos do nosso Deus, porque Ele é quem conduz todos os passos do universo. Nada acontece sem que esteja debaixo do controle do Senhor. Observe que nesse versículo 14, 15, nós tiramos algumas lições que podemos aprender acerca da promessa da oração. A primeira lição: nós precisamos ter confiança quando nos aproximamos de Deus em oração. Precisamos ter confiança. A nossa confiança nunca está em nós mesmos, mas sim em Cristo, cujo sangue nos dá acesso ao próprio trono de Deus. É pelo sangue de Cristo que nós somos purificados, nós somos limpos, nós somos perdoados e podemos adentrar os átrios do Senhor e cantar louvores ao seu nome. Se não fosse assim, nós não poderíamos fazê-lo. É por isso que o autor da carta aos Hebreus declara: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro na hora da necessidade. Somente acharemos socorro, somente receberemos misericórdia se nos aproximarmos com confiança, crendo, com fé na presença do nosso Deus. Essa é a primeira coisa. Temos que ter
confiança. A segunda lição que nós aprendemos aqui, queridos, é que nós devemos entrar em sua presença, na presença de Deus, quando orarmos. A oração não é apenas murmurar através de uma lista de pedidos, ou repetir uma lista mágica, meras repetições. A oração, ela é apresentada diante de um Deus vivo, mas para tanto, nós precisamos nos humilhar em sua presença. Se não estivermos diante de Deus, quebrantados, contritos, humilhados, nós não conseguiremos orar. O máximo que vamos fazer é balbuciar meia dúzia de palavras. O Salmo 51, verso 17 declara: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, o Senhor não o desprezará. Como nós temos nos apresentado diante de Deus? Dando-lhe ordens? Senhor, eu decreto. Senhor, eu te ordeno. Senhor, se tu não me responder, eu rasgo esse livro. Infelizmente, são muitos que fazem isso nos nossos dias. Mas a palavra de Deus não nos ensina dessa forma. Ela diz que nós precisamos estar com o espírito quebrantado, um coração contrito e compungido, humilhado na presença de Deus, porque nós somos pó. Somos pó. Terceira lição que aprendemos nesses 2 primeiros versículos: devemos entrar com confiança em sua presença e pedir. Amados, se há alguém a quem nós podemos pedir, essa pessoa certamente é o Senhor. O apóstolo Tiago nos lembra disso incisivamente. Ele diz: você não tem porque não pede. Você pede e não recebe porque você pede com motivos errados, para que você possa gastar em seus prazeres. Precisamos entender, queridos, que nós devemos e podemos pedir a Deus. Precisamos pedir com os motivos apropriados, acertados. O problema é que às vezes nós pedimos de uma forma egoísta. Ah, Senhor, tu sabes que eu preciso de um carro novo. O meu já está tão velho. E aí Deus abençoa, e está lá o irmão, vem para a igreja. Aí o pastor chega e diz assim: meu querido, eu estou precisando que, por favor, você vá até ali pegar isso para a igreja. Ô pastor, eu até que queria, mas sabe como é? Eu troquei de carro, o carro é novo. E aí, para eu ir, aí eu não vou ter onde estacionar, deixar na rua, é muito perigoso, pode alguém passar e riscar. Não dá para pedir outro irmão? Né? Então, às vezes, a gente pede aquilo que poderia ser uma bênção não só para a nossa vida, mas para a vida de outros. Deus está nos dando. E aí nem sempre a gente tem essa visão. E aí é por isso que Tiago diz: olha, pedis de forma egoísta. Que os nossos pedidos promovam o propósito e a glória de Deus. Esse é o alvo. Aquilo que você está pedindo, promove a glória de Deus? Quarta lição: se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Visto que Deus ouve tudo, e até mesmo conhece os segredos que não falamos, e que estão nos nossos corações, João está dizendo que Ele nos ouve favoravelmente ao vir ao nosso auxílio. Mesmo quando você não abre a sua boca, diz lá no Salmo 139, versículo 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Mesmo que você ainda não tenha apresentado a Deus a tua necessidade, Ele te conhece. Ah, pastor, então eu não preciso orar? Precisa, porque o filho pede ao pai, o pai sabe a necessidade. Precisamos, queridos, nos apresentar a Deus e pedir, claro, segundo a sua vontade. Imagina só, seu filho chega para você e diz assim: mãe, eu quero almoçar. Aí mamãe vai e diz assim: tá certo, meu filho, vou preparar seu almoço. Aí o menino vai dizer: calma, mamãe, eu quero almoçar pirulito, bombom, pipoca e chiclete. Opa, tem alguma coisa errada. Isso não alimenta, meu filho. Tem que ser segundo a vontade do Pai. A gente precisa orar e pedir segundo a vontade do Pai. Quinta lição: se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos as petições que lhe pedimos. Nós já sabemos
aquilo que ele ouviu, ele vai nos dar. A ideia contida no versículo 15 é que sabemos que atualmente temos tudo o que pedimos de acordo com a sua vontade. Ah, pastor, mas eu pedi e ainda não se concretizou. Mas na eternidade, isso já foi concretizado. Queridos, se você olhar uns exemplos bíblicos, você vai ver isso. Abraão orou por um filho e Deus prometeu dar-lhe um filho. Eu fico imaginando a alegria de Abraão. Glória a Deus, Deus vai me dar um filho, uma herança. Talvez Abraão estivesse olhando para ver a barriga de Sara crescer. E nada. Passam-se os meses. Nada acontece. Meu Deus, o que foi que aconteceu, Senhor? Tu esqueceste da tua promessa? Passa o primeiro ano. Meu Deus, eu acho que eu tenho orado pouco. Passa o segundo, o terceiro. Passam-se 25 anos. E aí a promessa se concretiza. É no tempo de Deus. Não era no tempo de Abraão. Queridos, é confiar, é crer, é esperar. Talvez você já tenha colocado algo diante de Deus. Continue confiando. Se Deus te deu essa promessa, confie, agarre-se a essa promessa. Mas isso, queridos, é entre você e Deus. O salmista no Salmo 130, verso 5 diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. O salmista sabia que era a promessa de Deus para a sua vida, era a palavra de Deus. Então ele sabia aguardar. Imagina só Samuel ungindo Davi, o próximo rei de Israel. Eu não sei o que passou na cabeça daquele jovem, mas eu fico imaginando aqui. Talvez ele já se visse como rei, reinando sobre a nação de Israel, mandando nos generais, conduzindo as batalhas. Mas aí passam-se os anos, e nada acontece. Ele vai servir a Saul, e nada da promessa se cumprir. Pelo contrário, Saul começa a persegui-lo, quer matar Davi. Senhor, cadê a tua promessa? Não, Davi creu, acreditou, confiou, esperou. Isso é oração. É isso, queridos, que nós precisamos entender. Claro que nós não nos enganamos se pensamos que Deus está prometendo que se nós puxarmos a alavanca da oração, todas as bênçãos instantaneamente serão postas à nossa frente. Não é isso que João está dizendo. Às vezes, em seu propósito e sabedoria, Deus retarda as respostas às nossas orações por anos. Ou a sua resposta é contrária à nossa, ao nosso desejo. Eu lembro que quando nós descobrimos que a minha mãe estava com câncer, meu Deus, foi uma luta muito grande. Uma mulher de oração. A sua vida era na igreja, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. E de uma forma muito rápida, aquele câncer se alastrou. E nós oramos, clamamos, pedimos. Mas aprove a Deus levar a minha irmã, a minha mãe. Queridos, alguém poderia dizer: ah, pastor, Deus não ouviu sua oração. Eu entendo, queridos, que melhor lugar para ela estar era ao lado do Senhor. E na certeza que eu tenho, que um dia eu estarei na eternidade ao seu lado, louvando ao meu Deus. Queridos, nós precisamos entender que assim como aquela parábola do juiz iníquo, aquela mulher que tanto pediu, que tanto clamou, que tanto solicitou, e aquele juiz atendeu, o nosso Deus, que não é iníquo, não é mau, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, Ele vai ouvir as nossas súplicas, as nossas orações, conforme a sua vontade. Outras vezes, queridos, você vai parar de orar e simplesmente começar a agradecer, a louvar e dizer: obrigado, Senhor, eu ainda não recebi a bênção, mas eu creio que ela está a caminho. É confiar. É por isso que os versículos 14 e 15 falam de confiança na oração. Mas aí, queridos, nos versículos 16 e 17,
João vai falar sobre o cuidado na oração. Veja aí os versículos 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Queridos, muitos que não conhecem a Deus oram. Não somos só nós que oramos. Alguns oram para determinados deuses, mas não buscam a vontade do Senhor. Oram, fazem suas petições, até mesmo agradecem, mas não vivem segundo a vontade de Deus. Em vez disso, estão tentando usar Deus para obter o que desejam. E infelizmente, tem muitos que se dizem evangélicos, cristãos, que enveredam por esse caminho. Ah, Senhor, eu vou fazer a corrente dos 7 dias de oração, mas ao final, tu tens que me dar o que eu estou pedindo. E ai de ti, Senhor, porque senão nunca mais eu faço a corrente. Queridos, isso é vergonhoso. A oração bíblica não é tentar convencer Deus a nos dar o que queremos. É, na verdade, submeter a nossa vontade à vontade dEle. É orar como Jesus orou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus. Seria o cúmulo do absurdo você orar para que a sua vontade fosse feita em oposição, contrária à vontade de Deus. É como se você estivesse tendo a atitude e dizendo assim: olha, Deus não sabe o que é melhor para a minha vida. Eu é que sei. Porém, queridos, Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Ele pode tudo. Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Você não. Lembre-se, foi Ele que nos garantiu, que nos ama muito mais do que o melhor pai terreno possa amar o seu filho. Além disso, quando porventura você ora por sua vontade pessoal contra a vontade de Deus, seria pedir a Deus que abdicasse da sua soberania sobre o universo e sobre todas as coisas e pessoas, e se submetesse a você. É como se Deus fosse o seu servo e você fosse o Senhor. Isso é loucura. João, nestes versículos, nos ensina que o cuidado na oração revela-se quando oramos para que Deus dê àqueles que estão em pecado vida. É por isso que é tão importante nós intercedermos. É um parente que precisa de um encontro com Jesus. É um filho que está distante dos caminhos do Senhor. É um colega de trabalho que precisa ser alcançado pelo amor de Deus. Precisamos interceder. Precisamos orar por essas vidas, e quando nós o fazemos, nós revelamos o amor de Deus por essas pessoas. E aqui, queridos, nós aprendemos 2 verdades. A primeira delas, se orarmos por uma pessoa que não está cometendo um pecado que leva à morte, Deus lhe dará a vida. Jesus, ele não disse assim: olha, se alguém vê o seu irmão pecando, diga ao pastor, para que ele possa resolver esse problema e disciplinar logo o irmão e, se possível, expulsar da igreja. Jesus também não disse: olha, se alguém vê seu irmão pecando, chame todos os seus amigos, conte-lhes sobre isso para que eles possam coagi-lo, forçá-lo a mudar. Jesus tampouco disse que se alguém visse o seu irmão pecando, deveria menear, balançar a cabeça em desgosto, em desaprovação, e perguntar: como é que ele pode fazer isso? Isso é julgamento, meu irmão. O que Jesus disse foi para orarmos a fim de que Deus dê vida ao irmão que está em pecado. A primeira coisa que nós devemos fazer ao ver o nosso irmão pecando, errando o alvo, é orar pela vida dele. Não é sair repassando o erro do irmão nas redes sociais. Meu querido, eu nem te conto. Eu não gosto nem de falar essas coisas. Eu só falo para ti porque tu sabe que eu confio em ti. Não é isso, querido. A gente tem que orar.
Embora todos nós sejamos responsáveis pelos nossos próprios pecados, somente Deus pode realmente nos libertar do pecado, porque só Deus pode conceder vida. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, mas é Deus que transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. É Deus que nos envolve com laços de amor. Se não fosse o agir de Deus, queridos, na nossa vida, nós estaríamos simplesmente mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso dependemos de Deus para nos libertar. E ao mesmo tempo, aquele que está em pecado é responsável por abandonar o seu pecado e tomar as medidas necessárias para não cair nele novamente. Vocês se lembram daquela mulher que foi pega em adultério? Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Só que poderia perdoar pecados era Deus, é Jesus. Mas ele tem um recado para ela: vá e não peques mais. É isso que o Senhor diz para cada um de nós, amados. A oração é essencial no processo de restauração. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, o Senhor passa a restaurar áreas da nossa vida que estão em frangalhos, que estão fragilizados, que precisam ser transformados. Segunda verdade que encontramos nesses versículos é que essa promessa não se aplica a uma pessoa que comete um pecado que leva à morte. João deixa claro que, embora toda injustiça seja pecado, alguns pecados levam à morte, enquanto outros pecados não são para a morte. Observe que João não está proibindo que os irmãos orem por quem comete esse tipo de pecado. Ele está simplesmente dizendo que a promessa de Deus não se estende a essas pessoas que cometem esse tipo de pecado. E aí, queridos, aqui João nos deixou uma interrogação no ar. Que pecado para a morte é esse? Meu Deus! Eu tenho certeza, queridos, que aqueles irmãos que receberam essa carta de João sabiam que pecados para a morte, pecados que levam à morte, era esse que João estava falando. Mas nós, em pleno século 21, não sabemos. Não sabemos. Há muitas visões sobre esse pecado para a morte. Eu vou lhes apresentar as 4 principais. Mas desde já, queridos, eu quero lhes dizer que nenhuma delas resolve todos os problemas envolvidos nessa passagem. É importante que isso fique claro para nós, porque nem sempre a gente vai ter todas as respostas. A palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as coisas não reveladas pertencem ao Senhor. Vejamos a primeira visão. O pecado para a morte é algum pecado terrível que Deus não perdoará. Tertuliano, um dos pais da igreja do 2º século, ensinou que alguns pecados, como assassinato, inclusive o suicídio, idolatria, fraude, negação a Cristo, blasfêmia, adultério, fornicação, não poderiam ser cometidos por verdadeiros cristãos e que Deus não perdoaria esses pecados. A Igreja Católica Romana abraçou parcialmente essa visão e dividiu os pecados em pecados veniais, que podem ser perdoados, e pecados mortais, que resultam em morte espiritual. Porém, é importante que se diga, querido, que a Bíblia não faz essa distinção de pecados. E se porventura a lista de Tertuliano fosse aplicada aos personagens da Bíblia, Davi, Salomão, Pedro e Paulo estariam todos no inferno. Davi adulterou. Salomão simplesmente esqueceu tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Pedro negou Jesus. E Paulo cometeu assassinato. Participou pelo menos dele. Então, essa é uma visão que existe. Eu pessoalmente não concordo com ela. Segunda visão. O pecado para a morte
é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acho que vocês se lembram que Jesus advertiu os fariseus sobre o pecado contra o Espírito Santo e disse que nunca poderia ser perdoado. Jesus estava se referindo à rejeição contínua e deliberada que os fariseus tinham a ele, ao Espírito Santo, pois atribuíam as obras que Jesus fazia a Satanás. John Stott, um pastor anglicano, argumenta que essa rejeição obstinada da verdade constitui o pecado para a morte. Ele também argumentava que ambos os grupos de pecadores, do versículo 16 e 17, são incrédulos, não são cristãos. Pois é dito que Deus dará vida àqueles que não cometem o pecado para a morte. Logo, isso implica que eles estavam espiritualmente mortos. Portanto, para aqueles cujo pecado não é para a morte, aqueles que não blasfemaram contra o Espírito Santo, os crentes podem orar. E Deus salvará o pecador. Porém, aqueles que blasfemavam contra o Espírito Santo, não há promessa de vida em resposta às nossas orações. Eles se endureceram além da possibilidade de salvação. Aí alguém poderia dizer, pronto, pastor, aí eu gostei dessa visão. Beleza. Mas, queridos, existem alguns problemas também com essa visão. Por exemplo, Deus salvou alguns incrédulos bastante endurecidos. E o mais conhecido deles foi o apóstolo Paulo. Pense num coração duro. E mesmo assim, Deus o salvou. E ele era um blasfemador. Terceira visão. O pecado para a morte refere-se à apostasia, ou seja, à negação da fé. Porém, Jesus disse, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta visão defende que aqueles que fazem a sua profissão de fé e aparecem como crentes por um certo tempo, mas se afastam dos caminhos de Deus, nunca foram verdadeiramente nascidos de Deus. E aí, eles utilizam o contexto da primeira carta de João, que fala dos falsos mestres, que estavam no meio da igreja, que se apresentavam como crentes, como liderança na igreja, mas na verdade eram de Satanás, não haviam nascido de Deus. Só tem um detalhe, o texto de 1 João capítulo 5, não fala de pecado imperdoável. Assim, não necessariamente se trata de morte espiritual. Não diz que é o pecado imperdoável. Pode se referir apenas à morte física, como foi o caso de Ananias e Safira. Quarta visão. O pecado para a morte é a morte física infligida aos crentes que persistem em algum pecado. A quarta visão, ela não vê como as visões anteriores, de que a morte que João está falando é morte espiritual. Para a quarta visão, essa morte que João se refere é apenas a morte física. É a morte que porventura acontece para alguém que obstinadamente comete um pecado grosseiro aos olhos de Deus. É por isso que ao dar instruções sobre a ceia do Senhor, Paulo menciona algumas pessoas que morreram, que estão dormindo, porque estavam participando da ceia de maneira indigna. Para esta visão, João está dizendo que alguns cristãos se excederam demais e que Deus não mudará o seu julgamento de morte física. Portanto, é inútil orar por eles. Eles não terão morte eterna, espiritual, mas terão morte física. Essa visão considera o irmão no sentido normal, mas deve entender a vida e a morte como vida e morte físicas, literalmente, diferente das outras visões. O problema com essa visão é como saber se o crente que está pecando ultrapassou o limite para que venhamos a não orar por ele. Esse é um detalhe que não há como nós sabermos.
Se o irmão realmente se excedeu no seu pecado, e aí eu não preciso nem orar por ele, porque Deus não vai ouvir a minha oração. Porém, queridos, seja qual for a visão que você abrace, que você acolha, ainda é difícil explicar. Mas, mesmo que nós não possamos entender esses versículos difíceis, nós devemos orar para que Deus traga os pecadores ao arrependimento. Esse é o alvo que nós precisamos ter na nossa intercessão, na nossa oração. Levar vidas à salvação em Cristo e deixar. É por isso que nós, por exemplo, primamos em recepcionar os irmãos nesse último domingo. Estavam ali na entrada os adolescentes, com mensagens de boas-vindas. Que recepção maravilhosa que a irmã Sônia e o Cajado prepararam do Ministério de Adolescentes. Que bênção! É por isso que o presbítero Eduardo e hoje o presbítero Carvalho dirigem o culto com maestria, com cuidado, com zelo, porque estão fazendo para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos. É por isso que quando nós subimos aqui para ministrar a palavra de Deus, não o fazemos de qualquer forma, mas nós estudamos a palavra de Deus, nós buscamos ao Senhor, nós nos consagramos para sermos instrumentos das mãos de Deus, porque somos vasos de barro. É Deus que opera. E aí, queridos, nós chegamos à parte final do capítulo 5, versos 18 a 21. É onde João apresenta verdades práticas ao encerrar sua primeira carta. Ele usa as suas últimas palavras para comunicar explicitamente algumas das verdades que ele já mencionou nos capítulos anteriores. É como se ele fizesse uma síntese, ou fizesse um resgate, trouxesse à memória dos irmãos tudo aquilo que ele já abordou anteriormente. É como, por exemplo, um pai que vai enviar seu filho para a escola pela primeira vez. Ele pode dizer assim: você sabe que eu te amo, meu filho, e eu voltarei para buscá-lo mais tarde. Agora, seja bonzinho e não coma o lanche do seu coleguinha. Ou então, quando acontece no primeiro dia na faculdade, talvez ele diga ao filho, já crescido: eu sei que você está pronto para isso, e se sairá muito bem. Você sabe que se precisar de ajuda, eu ainda estou a apenas um telefonema de distância. E você sabe que eu vou estar orando por você. Não se envolva com a turma errada, hein? Lembre-se que o que você veio fazer aqui foi estudar. E no dia do casamento do seu filho, talvez ele dissesse: sabe, você finalmente vai ficar sozinho e agora terá que cuidar de outra pessoa além de você. Eu sei que você ama essa pessoa e cuidará dela pelo resto da sua vida. Você sabe que não será fácil, mas pode superar os momentos difíceis. Coloque Deus no centro do seu casamento e o defenda de qualquer coisa que possa prejudicá-lo. Esses são os cuidados que qualquer pai tem para com os seus filhos. O cuidado amoroso, zeloso. Não é nenhuma surpresa, queridos, que João faça a mesma coisa aqui. Ele passou essa carta instruindo as pessoas e agora é hora de se despedir. Mas antes de fazê-lo, João procura lembrá-los de algumas verdades, coisas que aqueles irmãos já sabiam, coisas que provavelmente ele lhes dissera antes, mas que são tão importantes que ele os enfatiza, porque ele sabe que aqueles irmãos teriam uma caminhada pela frente. Além disso, ele também entende a necessidade de alertá-los sobre a maior tentação que enfrentarão. Pastor, que tentação enorme é essa? Essa tentação, querido, poderia causar-lhes dor. Não era a perseguição dos romanos. Não eram as lutas advindas dos falsos ensinos dos mestres que procuravam disseminar o erro. Na verdade, as últimas palavras de João são muito importantes e extremamente práticas para nós também. Acompanhe a leitura dos versos 18 a 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Queridos, nessa passagem final, João usa a palavra sabemos 3 vezes.
Ele está nos comunicando 3 verdades aqui. A primeira verdade: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não atinge. João aqui não está dizendo, queridos, que nós não pecamos. João está dizendo que nós não devemos pecar. Nós não devemos viver na prática do pecado. É isso que ele disse lá no capítulo 2, quando ele disse: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João está dizendo isso: olha, eu sei que vocês vão pecar. Vocês vão pecar, mas que o pecado não seja uma coisa desejada, uma coisa que vocês persigam, que vocês busquem, porque essa era a realidade do velho homem, de quando vocês estavam no mundo. Mas agora, vocês são de Deus, vocês são filhos de Deus. O pecado precisa ser uma exceção nas vossas vidas. E quando vocês pecarem, arrependam-se, reconciliem, busquem ao Senhor. Não continue vivendo em pecado. Livre-se do pecado. É isso que João está dizendo. A segunda verdade: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. João diz que nós já somos filhos de Deus, não é que nós seremos. Ah, pastor, mas é muita soberba dos crentes dizerem que já são salvos, que são filhos de Deus. Queridos, é Deus que está dizendo. Se Deus está dizendo, eu vou dizer que Deus é mentiroso? De forma nenhuma. Eu vou receber a bênção de Deus para a minha vida. Nós somos de Deus, e é o mundo que está sob o poder do maligno. Queridos, precisamos entender que o argumento do mundo muitas vezes nos condiciona a relativizar as coisas, mas a palavra de Deus tem valores absolutos. Nós não seguimos aquilo que é politicamente correto, nós seguimos aquilo que é verdadeiro. A nossa palavra não é imprecisa nem intolerante. A nossa palavra é, na verdade, a palavra de Deus. Então nós não temos que ter medo de assumirmos o nosso compromisso com o Senhor, de levantarmos a bandeira do Evangelho, de levantarmos as bandeiras daquilo que a palavra de Deus proclama. Nós não somos desse mundo. O senhor desse mundo é o diabo. Lembre-se, queridos, da pessoa que está escrevendo essas palavras. É João, o apóstolo, que falou mais sobre o amor que qualquer outro. E ele fala do amor porque ele sabe que isso é pertinente a cada um de nós. Terceira verdade: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João nos diz que Deus nos deu entendimento para que possamos conhecer aquele que é verdadeiro. Você tem um entendimento de Deus para entender as verdades do Senhor para a tua vida. A grande diferença da reforma protestante para a religião oficial da época é que as pessoas não tinham acesso a Deus, aparentemente. Elas precisavam ir até o sacerdote levava então até o mártir, e aí aquela pessoa levava até Maria, e Maria levava então até o Filho de Deus, e o Filho de Deus levava até Deus. Essa era a história. Mas aí veio a reforma e disse: não, nós temos acesso direto ao Pai. Nós somos sacerdotes do Deus vivo. Nós podemos adentrar os atos do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É promessa do Senhor para as nossas vidas. Isso é importante, queridos, porque toda a carta foi sobre a importância de conhecer o Deus verdadeiro. Nós podemos ter confiança: se estivermos em Cristo, seremos seus para sempre. Para sempre. E aí eu quero encerrar com o último versículo, que é o versículo que eu acho que às vezes passa tão despercebido por nós. Eu acho que pela nossa história de medo que nós temos com a idolatria, João vai e diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu sei que logo na nossa mente vem logo a questão das imagens, as antigas formas de cultuar do passado. Entretanto, queridos, não se limita a apenas isso. A idolatria que João está alertando aqueles irmãos, e que está alertando a cada um de nós, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. É tudo aquilo que está num pedestal acima do Senhor em nossos corações. Quando nós passamos a idolatrar a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, quando nós passamos a idolatrar o nosso trabalho,
Quando nós passamos a idolatrar a igreja, a denominação religiosa, isso é idolatria. E João está dizendo, olha, qualquer coisa em nossa vida que ocupe o lugar que deveria ser ocupado por Deus, é idolatria. E João usa essas palavras finais para nos lembrar de colocar Deus em primeiro lugar, em tudo nas nossas vidas. A prioridade precisa ser Deus. É isso que João está dizendo àqueles irmãos, e está dizendo a cada um de nós. Precisamos, queridos, priorizar o Senhor. Nós chegamos ao final dessa primeira carta de João. E eu tenho certeza que existem muitos outros ensinamentos e verdades que não foram contemplados ao longo de todos esses cultos de ensino da palavra de Deus, quer seja por mim, quer seja pelo pastor Beto. Mas sinta-se desafiado a ler a primeira carta de João.